Hola a todos y todas, mi nombre es María Isabel Hidalgo. Estoy acá para presentar mi trabajo. Mi trabajo es un relato de investigación que tiene por título un mapa de las condiciones para la escolarización de estudiantes con discapacidad en una escuela secundaria de la periferia de Buenos Aires. Primero me voy a autodescribir, ¿sí? Estoy sentada. Se ve mi rostro de los hombros para arriba. El fondo es gris. Yo tengo el cabello oscuro, negro, largo, ondulado. Soy una mujer parda y en este momento estoy usando anteojos con marcos negros, ¿sí? El eje temático en el cual se encuadra mi trabajo es el eje 5, que son las prácticas inclusivas en la educación básica. Bueno, voy a presentar pantalla, voy a compartir con ustedes unos slides. Eh, Bien, perfecto. Los slides son de color naranja, ¿sí? Y tienen letras blancas. Son todos iguales y ninguno presenta imágenes. En el primer slide aparece el título de mi trabajo de investigación, ¿sí? En el segundo, los objetivos de esta investigación, ¿sí? Esta investigación tiene como objetivo analizar las condiciones en las que se desarrolla la escolarización de estudiantes con discapacidad en una escuela secundaria ubicada en la zona oeste de la periferia de Buenos Aires. En mi trabajo se consideran condiciones en sentido amplio, abarcando dimensiones normativas, materiales, simbólicas y políticas que interfieren en los procesos de inclusión escolar. El problema de investigación surge del desajuste entre la normativa inclusiva vigente en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? Y las prácticas que efectivamente se llevan adelante en las escuelas secundarias, en este caso. A pesar de que en Argentina tenemos un marco legal que asegura derechos, ¿sí? Su aplicación enfrenta aún limitaciones relacionadas sobre todo con la formación insuficiente de los docentes, la fragmentación institucional y la persistencia de barreras culturales que dificultan la participación plena de los y las estudiantes con discapacidad. El estudio se justifica porque el tema de inclusión escolar, ¿sí? En esta etapa educativa, sobre todo en la escuela secundaria, es un tema poco explorado en la producción académica en Argentina, al mismo tiempo que se impone como un desafío urgente para las políticas públicas y las prácticas escolares. Este trabajo pretende ofrecer contribuciones empíricas, ¿sí? Que ayuden a la formulación de estrategias más eficaces para promover la equidad educativa. En ese sentido, la metodología utilizada en este trabajo fue un enfoque cualitativo, ¿sí? Orientado por la teoría fundamentada, con foco en la construcción de categorías analíticas a partir de la observación participante y de entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Se realizaron 6 meses de observación participante y 37 entrevistas semiestructuradas entre estudiantes con discapacidad, docentes, equipos de orientación escolar, actores intermedios del sistema escolar y funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Algunos resultados preliminares. Bueno, aquí tienen algo del referencial teórico, que los dejo para que lo puedan visualizar, y vamos con los resultados, ¿no?
Los resultados preliminares indican que aunque la escuela analizada presenta un compromiso explícito con la inclusión educativa, persisten tensiones significativas entre la normativa y su aplicación. Se identificaron 4 grandes tipos de condiciones que influyen en la escolarización de estudiantes con discapacidad. La primera es las condiciones de política pública, ¿sí? La normativa actúa como guía, pero su traducción en prácticas está mediada por interpretaciones locales. En segunda instancia, condiciones de coenseñanza. Se observaron experiencias valiosas de coenseñanza, aunque desiguales, dependiendo en gran medida la iniciativa y la formación de los y las docentes. En tercera instancia, condiciones de cultura escolar inclusiva. La escuela avanzó en la construcción de una cultura de aceptación y participación, aunque persisten algunas barreras actitudinales, ¿sí? Que de alguna manera estigmatizan a ciertos estudiantes y también algunas prácticas meritocráticas que terminan dificultando la escolarización de estudiantes con discapacidad. Y como cuarta, las condiciones materiales, condiciones de infraestructura escolar que en este caso presentaban serias limitaciones de acceso. Muchísimas gracias. Olá, eu sou Ana Paula Belisário, professora de Educação Especial do município de Bauru. Sou vista dos ombros para cima, sou uma mulher parda, tenho cabelos grisalhos que estão presos por um coque, tenho olhos pretos, uso óculos com uma armação grande na cor dourada, estou vestindo uma camisa azul clara e tenho 1,60 m de altura. Venho aqui compartilhar com vocês informações sobre um relato de pesquisa realizado em coautoria com as professoras Monize Húngaro e Regiane Barbosa, com o título Práticas Inclusivas na Educação Infantil, na Perspectiva do Ensino Colaborativo e do DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem. Esse tema é essencial para quem acredita em uma educação verdadeiramente inclusiva. A educação infantil é a base de todo o processo educativo. Nessa etapa, cada criança, com todas as suas singularidades, tem o direito de estar, de pertencer e de participar ativamente das experiências escolares. Mas como tornar isso possível na prática? A resposta está em ações pedagógicas que contemplem a diversidade desde o planejamento. E é aí que entram o ensino colaborativo e o DUA, como estratégias potentes. Vamos começar falando do ensino colaborativo. Muito mais do que trabalhar em dupla. O ensino colaborativo representa uma parceria real entre o professor da classe comum e o professor da educação especial. Juntos, eles planejam, ensinam, avaliam e, principalmente, compartilham responsabilidades. Essa prática garante que os diferentes ritmos, estilos e formas de aprender das crianças sejam respeitados e, mais do que isso, valorizados. Segundo Capellini e Zerbato, essa abordagem favorece o acesso ao currículo e promove a corresponsabilidade. E sabe o que isso gera? Um ambiente mais acolhedor, equitativo e com maiores oportunidades de aprendizagem para todos. Agora, vamos falar sobre o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem. Essa proposta nos convida a pensar um currículo flexível e acessível desde o início, e não apenas adaptado depois. O DUA se apoia em 3 princípios fundamentais. A representação, que valoriza as múltiplas formas de apresentar o conteúdo, a ação e expressão, que permite que as crianças demonstrem o que sabem de diferentes maneiras, e o engajamento, para promover o envolvimento ativo das crianças nas atividades. A junção entre o ensino colaborativo e o DUA forma uma base sólida para práticas pedagógicas inclusivas. E o melhor, essas estratégias não se aplicam apenas a crianças com deficiência, mas a toda a turma, ampliando o alcance e a efetividade do ensino.
Esta discussão surgiu a partir de uma reflexão acadêmica, durante a disciplina Práticas Pedagógicas Inclusivas do curso de pós-graduação em Docência para a Educação Básica da Unesp de Bauru. A partir dela, investigamos como o ensino colaborativo e o desenho universal para aprendizagem podem ser aliados na construção de uma escola que respeita, acolhe e promove o desenvolvimento integral de todas as crianças, desde os primeiros anos de vida. E para concluir, vale considerar que uma educação infantil inclusiva vai além de matricular a criança na escola. É, acima de tudo, assegurar que ela esteja verdadeiramente envolvida nas experiências educativas. Com o ensino colaborativo e o desenho universal para a aprendizagem, é possível planejar para todos e não apenas adaptar para alguns. Vamos juntos construir práticas pedagógicas mais humanas, mais acessíveis e, acima de tudo, mais inclusivas? Muito obrigada! Me chamo Josinaldo Barão da Costa, sou estudante do curso de pós-graduação do mestrado profissional em Educação Inclusiva. Fazendo minha audiodescrição, sou uma pessoa de pele clara, cabelo castanho escuro, olhos castanho escuro, barba falhas. Estou em um ambiente com fundo com a luz amarela. Estou vestindo uma jaqueta preta, por dentro uma camiseta de cor azul. O meu trabalho está intitulado como os desafios docentes na educação inclusiva no ensino em tempo integral. Autoria Josinaldo Barão da Costa, co-autores Matheus Alves e Ana Paula Almeida. Pensar a educação inclusiva é pensar nas múltiplas dimensões que esta modalidade de ensino tem apresentado, como o cuidado efetivo integral para com esses estudantes, adaptação curricular inclusiva, cuidado humanizado, desafios docentes para esse tipo de ensino e também capacitação profissional. A educação em tempo integral não só está voltada para uma educação relacionada ao tempo em que o aluno está inserido em uma escola, mas também a integralidade que esses estudantes passam a adquirir de conhecimento. Trabalha-se com itinerários formativos, mas para isso, para que a inclusão aconteça, será necessário a aproximação dos profissionais de educação, dos colegas de sala e dos estudantes inseridos nesse espaço educativo com os estudantes que possuem alguma necessidade especial. E para isso deve haver um acolhimento mais humanizado, uma preparação e capacitação profissional e também discente. Objetiva-se, a partir desse trabalho, analisar os desafios dos docentes para com o ensino inclusivo na educação integral e, a partir daí, compreender as limitações estruturais e profissionais que estes docentes enfrentam, analisar as adaptações curriculares inclusivas e, principalmente, a vivência profissional. A metodologia abordada foi uma metodologia mista, envolvendo análise qualitativa e quantitativa. Para isso, utilizou-se o formulário do Google. E essa pesquisa ela foi aplicada aos professores da Escola Cidadã Integral, o Monsenhor José Paulino, no município de Arara. E a partir dos dados obtidos, a partir desta pesquisa, pôde-se levantar os dados de maneira quantitativa e, a partir dos argumentos apresentados pelos profissionais nas questões subjetivas, foi-se possível apresentar as pontuações pertinentes quanto ao ensino inclusivo e desafios enfrentados por esses profissionais. Então, a partir dessa metodologia, foi possível analisar-se os dados. Aqui apresento algumas informações relevantes quanto aos resultados obtidos a partir dessa pesquisa. A temática aqui abordada está sendo levada em consideração a adaptação curricular. 55,6% raramente faz adaptações curriculares inclusivas, enquanto 33,3% ocasionalmente faz essa adaptação curricular e, frequentemente, apenas 11,1% desses profissionais de educação fazem aí a adaptação curricular inclusive para esses estudantes. Aqui também apresenta alguns impactos da educação integral para com os estudantes com necessidades especiais. 44,4% dos profissionais avalia como ligeiramente positivo o ensino integral para desenvolvimento de habilidades e competências desses estudantes com necessidades especiais. 22,2% dos profissionais pesquisados apenas considera-se como neutro o ensino integral para
em tempo integral para esses estudantes com necessidades especiais e 22,2% afirmaram que o ensino integral é muito positivo para o atendimento dessa modalidade de ensino em tempo integral. Em consonância a isso, trago aqui algumas referências que contribuem diretamente para com essa pesquisa. Silva e Figueiredo, em 2012, eles afirmaram que a educação inclusiva remete um movimento de respeito às diferenças, né, de maneira que faça com que todos os alunos eles sejam sujeitos mútuos, com capacidades que possam e devem ser ampliadas. Então, é um pensamento que está diretamente ligado a este contexto apresentado na introdução. Quando se trata em educação em tempo integral, eles afirmam, ainda em 2012, que não leva-se em conta apenas do tempo em que os estudantes estão inseridos em sala de aula ou no entorno escolar, mas também a ação de proporcionar vivências, né, significativas e também aprimorar pedagogicamente ferramentas fundamentadas que possam, de fato, potencializar o conhecimento desses estudantes ou potencializar as habilidades e competências que esses estudantes já possuem. Levando em consideração a estas referências citadas e a todo o contexto do trabalho apresentado, aqui apresento algumas considerações, trazer como é evidente, apresentadas diretamente por esses profissionais pesquisados, que a falta de formação é um dos pontos que mais se tem chamado a atenção desses profissionais. Então, se não tem formação, não vai haver a inclusão e adaptações curriculares inclusivas. Então, eles apresentam como pontos evidentes a dificuldade na adaptação curricular, né? Então, é muito evidente também, assim como os profissionais, eles apresentaram na pesquisa aplicada, né, que existe uma escassez de recursos para que haja, de fato, um atendimento no ensino inclusivo. Então, além da escassez, há também aí as limitações estruturais. Então, a nossa escola, infelizmente, ela não possui um espaço que possa atender a esses estudantes de maneira integral, né? Então, muitos dos professores, por não terem capacitação voltada para esse público, não efetiva diretamente este atendimento voltado para esse segmento educacional. Esse foi meu trabalho, né? Espero que tenham gostado. Eu agradeço pela compreensão e muito obrigado. Olá, sou a Fabiana Vieira, professora de São Caetano do Sul, São Paulo, e farei minha autodescrição. Estou sendo vista do ombro para cima. Sou uma mulher de olhos e cabelos castanho, branca. Estou vestindo uma camiseta azul marinho e um cachecol azul com flores rosa. O meu fundo é claro. Ao meu lado há uma apresentação de fundo branco, letras azul escuro, com o logo da Segunda Jornada Internacional de Pesquisa de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Temos uma imagem de uma sala de aula em agrupamentos de crianças. E agora farei o relato da prática, do eixo temático 5, Práticas Inclusivas na Educação Básica. Será experiência com as oficinas de alfabetização na perspectiva do ensino equitativo nos anos iniciais. Eu sou a Fabiana Silva Soares Vieira, em coautoria com a professora doutora Elizabeth Cristina Costa Renders. As oficinas ocorreram no contexto de uma escola pública da Grande São Paulo, onde focamos em práticas inclusivas e equitativas. Eu, como coordenadora pedagógica, em parceria com 3 professores alfabetizadores, que queríamos um percurso acessível e inclusivo, alinhados a diretrizes do Desenho Universal para a Aprendizagem. Essa proposta partiu da análise da sondagem diagnóstica dos estudantes. Nossos objetivos eram promover um percurso inclusivo e acessível às necessidades dos estudantes, respeitando seus ritmos e formas de aprender. Então, planejamos propostas diversificadas, contextualizadas e que levassem em considerações os conhecimentos prévios dos estudantes, articulados aos princípios
do desenho universal para a aprendizagem, que eram os múltiplos meios de representação, ação e expressão e engajamento. A nossa metodologia partiu de um projeto que já estava sendo realizado pelas estudantes dos segundos anos da narrativa da Chapeuzinho Vermelho. Então, partimos da análise das hipóteses de escrita dos estudantes, identificamos as necessidades e planejamos intervenções. Nesse planejamento, diferentes níveis de atividades foram feitas, considerando a variabilidade do modo de aprender dos estudantes. Então, oferecemos um espaço com estações temáticas e atividades diversificadas, mediadas sempre por professores alfabetizadores, respeitando sempre os agrupamentos por nível de complexidade e hipótese em agrupamentos produtivos. A fundamentação teórica se deu pela psicogênese da língua escrita de Emília Ferreira e Ana Teberoski. Os princípios do desenho universal para a aprendizagem do CAST, inclusão escolar com articulação e as reflexões de Mantuan, Gonçalves, Santos, Costa Renders, que enfatizam, que a implementação DUA pode ser um apoio, sim, a uma abordagem pedagógica que dá suporte à prática docente, visando a aprendizagem dos estudantes. De resultados, tivemos que no primeiro trimestre, 78 dos estudantes estavam na hipótese alfabética. Ao final do terceiro trimestre, 96% dos estudantes estavam alfabéticos. 10% estavam silábicos alfabéticos no primeiro trimestre e ao final do terceiro, 4%. No início do primeiro trimestre, 8% silábicos e ao final não tínhamos nenhum. 4% pré-silábicos no primeiro trimestre e ao final do terceiro, nenhum. Então, podemos visualizar que a mediação, um planejamento centrado, fortalece, sim, uma prática pedagógica inclusiva. E também temos aqui alguns exemplos dessas oficinas, onde tínhamos algumas propostas diversificadas, de adivinhas, de listas, com letras móveis, com as cantigas, com jogos de percursos e desafios de escrita e leitura. Então, as crianças tinham diferentes propostas e eram agrupadas em diferentes níveis. Nessas considerações finais, pensamos que evidenciam que o planejamento intencional articulado aos princípios do DUA foram relevantes e contribuíram para as práticas mais inclusivas. E os professores, sendo um trabalho colaborativo, com uma intencionalidade pedagógica, visando sempre o conhecimento real do aluno, fazendo agrupamentos produtivos e com boas intervenções planejadas, contribuíram sim para uma cultura mais inclusiva dentro do ambiente escolar. Assim, pudemos ver avanços nas aprendizagens dos estudantes durante o processo que ocorreram essas oficinas de alfabetização. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Olá, sou a professora Angélica Cristina de Freitas e estou compartilhando o meu slide e aparecendo no canto inferior direito, dentro de um círculo com fundo desfocado. Sou vista dos ombros para cima, sou uma mulher morena com cabelos lisos e longos, castanhos, com mechas douradas e soltos. Tenho olhos castanhos, uso óculos, blusa preta, brincos e cordão dourados e batom rosa metálico. Tenho 1,63 m de altura. Todos os slides que serão apresentados possuem fundo branco, com letras pretas em fonte ampliada verdana, número 24. O título estará centralizado e em destaque. O texto será apresentado em tópicos por meio de caixas de textos. Em cada slide, há no canto superior direito uma logo da 2ª Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Nesse primeiro slide, apresento um relato de experiências intitulado Educação Inclusiva,
Desafio do brincar e alfabetizar crianças com deficiência visual de baixa visão na educação infantil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Angélica Cristina de Freitas, junto com as professoras Edenir Kelly e Patrícia de Oliveira. Nesse próximo slide, apresento a introdução da experiência. Essa experiência foi desenvolvida na Escola Municipal Edith Merri, no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, com turmas da educação infantil. Trabalhamos com um grupo composto por 4 crianças, com idade entre 4 e 6 anos, sendo uma diagnosticada com TEA, uma com baixa visão, uma com paralisia cerebral e uma criança sem diagnóstico. Nosso foco foi desenvolver uma proposta de alfabetização inclusiva, pautada no brincar e na mediação pedagógica. Nesse próximo slide, apresento os objetivos da intervenção. Nosso objetivo principal foi promover experiências significativas com a leitura e a escrita, integrando o brincar como ferramenta central. Utilizamos recursos acessíveis como a caixa surpresa, o alfabeto móvel sensorial e o Lego Braille Brinks. A proposta buscou atender às necessidades específicas das crianças, estimulando a percepção tátil, a linguagem oral e a mediação ativa do professor. Nesse próximo slide, apresento a metodologia. Iniciamos a intervenção com a leitura da obra A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Ao longo da contação da história, a cada animal citado, destacamos a letra inicial de seu nome. Além disso, utilizamos uma caixa surpresa, onde as crianças retiravam figuras com os desenhos dos animais, com o objetivo de associar sua imagem com a primeira letra do nome. Em seguida, introduzimos o sistema Braille, utilizando como recurso o Lego Braille Brinks. E finalizamos a atividade com a construção da palavra, fazendo uso do alfabeto móvel. A proposta permitiu observar, refletir e montar palavras de forma concreta e lúdica. Nesse próximo slide, apresento a fundamentação teórica. A fundamentação desta experiência está apoiada em Vygotsky, que defende o brincar como meio de desenvolvimento de funções superiores, a BNCC e o currículo da Rede Municipal de Juiz de Fora. Destacam o direito das crianças ao protagonismo por meio da linguagem. Kishimoto reforma o valor do lúdico na aprendizagem. Smith destaca como o Lego Braille Brinks amplia o acesso ao conhecimento, tornando o processo mais significativo e inclusivo. Nesse próximo slide, apresento os resultados observados. Os resultados foram muito positivos. As crianças participaram com entusiasmo, formularam hipóteses de escrita, reconheceram letras e se envolveram no processo. A criança com baixa visão demonstrou avanços importantes com o Lego Braille. As crianças com TEA interagiram com os colegas e as atividades. Observamos que a proposta atendeu a todos, com e sem diagnóstico, de forma respeitosa e inclusiva. Neste próximo slide, as considerações finais. A experiência reforça que é possível alfabetizar de forma inclusiva, com escuta atenta e estratégias acessíveis. O uso da caixa surpresa e do Lego Braille Brinks dialoga com o universo infantil, desperta o interesse e promove uma aprendizagem significativa. Brincar não é só diversão, é parte essencial da construção do conhecimento e da inclusão. E por fim, nesse slide, deixo as referências utilizadas na produção deste trabalho. Muito obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Débora, eu moro no município de Maringá, Paraná. E antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição para melhor acessibilidade, tá? Eu sou uma mulher de pele preta, tenho cabelos e olhos castanhos e estou usando um batom vermelho puxado para o marrom. Uso uma blusa preta de manga comprida,
e brincos de argola prata. Ao meu fundo há uma parede branca que tem uma partinha de madeira. A apresentação que eu vou compartilhar com vocês está organizada em 10 slides. Os slides têm fundo azul com telas em cor preta, com as letras em cor preta para facilitar a leitura. E ela também está disponível durante toda a apresentação a janela de libras, garantida acessibilidade às pessoas com deficiência. O primeiro slide, ele traz o título, o PEI como estratégia pedagógica para a escolarização de estudantes com TEA. Nós somos em 3 autoras, eu, Débora, Luciane Figueiredo Marques e Patrícia de Oliveira. E nós escolhemos o eixo temático 5 por título Práticas Inclusivas na Educação Básica. O segundo slide, nós trouxemos um pouco da introdução, que este trabalho ele apresenta um recorte de 2 pesquisas ainda em andamento. A primeira pesquisa, ela aborda a escolarização de estudantes com transtorno do espectro autista. E a segunda pesquisa, ela investiga as dificuldades enfrentadas por professores de sala de recursos multifuncionais na elaboração do plano de ensino individualizado. Os objetivos são refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de alunos com TEA e apresentar o PEI como uma estratégia colaborativa e adaptada ao processo de inclusão. A pesquisa ela tem uma abordagem quanti-qualitativa, descritiva e exploratória, com 2 estudos de caso. A primeira, ela investiga docentes do ensino fundamental no Distrito Federal, e a segunda, ela foi feita em entrevistas e questionários com professores de sala de recursos do município de Maringá, Paraná. Então, os dados das 2 pesquisas foram coletados por meio de entrevistas e questionários, e eles serão analisados com base na análise de conteúdo de Bardan de 2016. Nós trouxemos um pouco também da fundamentação teórica, falando um pouco sobre o que é o TEA, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento, né? E trouxemos também o que alguns autores, como o Oliveira, 2014, Cunha, 2023, o que eles falam sobre a compreensão de como é essencial compreender como o cérebro funciona para que possamos aplicar esse entendimento no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com TEA. Nesse sentido, o PEI, ele torna-se essencial no processo dessa aprendizagem. O PEI é um documento técnico que ele enxerga potencialidades e ele deve ser construído de forma colaborativa entre a escola, a família e o aluno. Ele deve respeitar a individualidade, as potencialidades do aluno, promovendo a linguagem, a motricidade e a socialização. Então, ele é muito útil, pois ele permite adaptar conteúdos, organizar rotinas e criar desafios que sejam verdadeiramente significativos. Então, com o PEI é possível pensar em adaptações que sejam realmente reais, atividades funcionais e estratégias que façam sentido na vida do aluno. O Oliveira, 2017, ele destaca que o PEI como um instrumento de avaliação, planejamento e suporte. E Montoan, 2006, ele afirma que a inclusão só se concretiza quando a escola torna-se significativa para todos os alunos. Então, sendo assim, as 2 pesquisas em andamento, elas revelam que muitos professores se sentem inseguros e despreparados para atender os alunos com TEA, devido à falta de apoio institucional, tempo para planejamento e formação continuada. E essa realidade compromete de forma grave a eficácia do trabalho pedagógico, tanto nas salas comuns como nas salas de recursos. Quando o PEI ele é bem elaborado, ele é uma ferramenta poderosa para orientar o ensino e a prática pedagógica. No entanto, sem a devida formação, o PEI ele corre o risco de tornar-se apenas um documento burocrático sem impacto real na aprendizagem. Por isso, é fundamental investir na formação dos professores e na valorização do PEI como instrumento pedagógico, com um planejamento que seja realmente intencional. O professor ele vai se sentir mais seguro em suas ações e mais apto para oferecer experiências significativas. Então, embora os dados das 2
pesquisas ainda estão sendo analisadas, a fala dos professores indica que o PEI pode ser, sim, um caminho promissor para uma inclusão efetiva. Então, no final dessas duas pesquisas, espera-se que possamos aprofundar essa compreensão e apontar propostas concretas para a melhoria da escolarização dos alunos com TEA. Temos as referências para quem quiser se aprofundar um pouco mais e muito obrigada. Olá, meu nome é Emily, sou graduada em licenciatura em Física pelo IFPE Campus Pesqueira, sou vista dos ombros para cima, mulher branca, cabelos longos e soltos na cor castanho claro, tenho olhos claros na cor verde, uso óculos, estou usando uma camisa na cor bege e tenho 1,58 de altura. Estou apresentando nesse slide de fundo branco e cores de letras pretas o nome do minicurso ministrado por mim. Práticas Inclusivas, um minicurso sobre estratégias para uma sala de aula acessível e participativa. Nesse slide também contém na parte superior a logo da jornada. No próximo slide e nos demais, que foram padronizados no fundo branco com letras na cor preta, temos a introdução, onde fala que o presente trabalho tem como objetivo apresentar um minicurso direcionado a docentes e licenciandos sobre estratégias para promover uma sala de aula acessível e participativa, alinhadas às diretrizes da educação inclusiva e fundamentadas em evidências científicas recentes. Apesar dos avanços na legislação nacional, observa-se essa lacuna na formação continuada de professores para a adoção de métodos baseados em evidências, especialmente em ensino de ciências. Então, essa lacuna vem da formação continuada desses professores, mas juntamente também tem essa não criação de políticas públicas, a falta de estrutura das escolas, dentre outras coisas mais. Temos aqui a metodologia, onde foi apresentada aos cursistas os temas a serem trabalhados no minicurso, que foram a educação inclusiva, práticas inclusivas e a educação baseada em evidências. Foi exposta algumas práticas inclusivas comuns em sala de aula e explicado ponto a ponto a fim de gerar um diálogo para aprofundarmos mais o assunto. De antemão, foi colocado um vídeo onde foi perguntado aos cursistas se eles já teriam ouvido sobre a temática educação inclusiva. E a partir disso, foi exposto e discutido o que as evidências mostravam e baseando-se no livro Práticas para a Sala de Aula baseadas em Evidências, de Ossart. O livro, ele apresentava acerca sobre os problemas na aprendizagem, sobre as evidências das relações entre esse desempenho acadêmico e essas habilidades cognitivas e o ponto-chave que era justamente essas práticas baseadas em evidências, o que as evidências de hoje falavam sobre essas práticas em sala de aula, né? Lições para a escola e para a sala de aula. Então, esse livro trazia um material já pronto, né, para os professores de como adaptar os seus materiais para uma determinada aula, usando o mesmo tipo de material para toda a turma. Então, depois de discutirmos essas tabelas que estavam sendo apresentadas no livro, esses materiais prontos de como poderíamos utilizá-los e adaptá-los na sala de aula, um pequeno estudo de caso foi entregue para os cursistas analisarem e mediante o que foi apresentado no minicurso. Então, eles escreveriam quais atitudes tomariam baseadas nessas questões que foram apresentadas para eles no estudo de caso. E para finalizar, foi feito um quiz de 10 perguntas e o vencedor, ganharia uma lembrancinha. Partindo para a fundamentação teórica, a integração ela tem início nos primeiros anos de vida, quando a criança, em suas diferentes fases de desenvolvimento, começa a demonstrar como se sente, como pensa e como age por meio dessas relações. Para que as práticas escolares elas atendam às necessidades dos alunos, é fundamental que a escola promova políticas, ações e uma cultura que valorize a diversidade, permitindo essa participação de cada estudante na construção coletiva desse conhecimento. Então, dessa forma, onde os alunos com essas dificuldades, eles podem ser percebidos de maneira mais positiva, servindo assim como indicadores importantes
sobre essas condições reais que são enfrentadas na sala de aula. Então, para que isso ocorra, é necessário que os educadores estejam preparados e comprometidos com a promoção de um ambiente acessível, juntamente com a escola, com a comunidade, né, com os pais, que valorize essa diversidade e incentive essa participação ativa de cada estudante. Nos resultados preliminares e nas considerações finais, temos que verificou-se a importância dessa abordagem desse minicurso através da elaboração de material já pronto e selecionado para ser apresentado a esse grupo de pessoas que visam conhecimento e formação diante desse cenário atual que vivemos, né? Então, o minicurso era formado por licenciandos, né, onde eles puderam aproveitar, né, e esse material e discutir como poderiam adaptar esse material visando as potencialidades desses alunos e as especificidades, né, as necessidades deles, visando incluí-los e não excluí-los, né, de participar das aulas, de interagir. E a partir dos resultados obtidos, foi possível evidenciar essa importância dessas abordagens pedagógicas flexíveis. Durante o encontro, exploramos alguns exemplos de práticas inclusivas dentro da educação baseada em evidências que visam não só superar esses desafios específicos, mas também criar ambientes educacionais inclusivos. E assim, eu finalizo minha apresentação. Obrigada.